Metacognição. Ela é uma excelente ferramenta para você aprender. Mas como é que ela funciona? Eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde, um canal que te ensina a aprender e a pesquisar. No primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre metacognição e mostrei algumas perguntas que você pode fazer antes, durante e depois do estudo. Perguntas assim do tipo: eu realmente entendi isso? Eu conseguiria explicar isso sem olhar? Essa estratégia está funcionando? E essas perguntas funcionam. Elas realmente podem melhorar o seu estudo. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Essas perguntas são apenas o gatilho. Elas ajudam você a ativar o processo. Só que para usar esse processo da maneira certa, você precisa entender como esse processo funciona. Isso é fundamental. Porque senão acontece uma coisa muito comum. Você até percebe que está esquecendo, que não está rendendo, que determinada técnica não funciona, mas não sabe exatamente o que fazer com essa informação, como corrigir, como mudar, nem por que aquilo está acontecendo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente continua estudando muito, mas aprendendo pouco. Porque estudar não é apenas receber informação. Existe um outro processo que acontece enquanto você estuda. Um processo que observa, avalia, corrige, ajusta, toma decisões. E hoje você vai entender exatamente como esse processo funciona. Porque quando você entende isso, algo muda. Você deixa de estudar no automático e começa a dirigir a sua própria aprendizagem. E honestamente, talvez seja essa uma das habilidades mais importantes que ninguém te ensinou na escola. Talvez até você já tenha ouvido alguma coisa a respeito disso. Metacognição é pensar sobre o próprio pensamento. Isso está correto, mas deixa eu te mostrar o problema dessa definição. Muita gente aprende isso, acha interessante, faz algumas perguntas durante o estudo e ainda assim continua esquecendo, estudando horas sem rendimento, sem saber realmente o que aconteceu. Então, o que está faltando? O mecanismo. A definição diz o que é a metacognição. Então, o que está faltando? O mecanismo. A definição diz o que é a metacognição, mas não mostra como ela funciona. E isso é importante, porque sem entender o funcionamento, você acaba usando a metacognição de forma superficial. Você percebe alguns problemas, mas não sabe interpretar direito, corrigir, ajustar, tomar decisões. E é exatamente isso que o modelo de Nelson Arias ajuda a explicar. O artigo original é técnico, mas a ideia central é extremamente prática. Enquanto você estuda, existem dois processos acontecendo ao mesmo tempo. E talvez você nunca tenha percebido isso. Imagina a seguinte situação. Você está lendo um texto difícil e uma parte da sua mente está tentando entender, memorizar e conectar ideias. Essa é a parte executora. Até aqui, tudo normal. Mas, ao mesmo tempo, outra parte da sua mente está observando tudo isso. Ela pergunta: isso está funcionando? Eu realmente entendi o que eu li? Isso só parece fácil? Eu conseguiria explicar isso? Eu devo continuar desse jeito? E aqui está uma das maiores viradas desse vídeo. A maioria das pessoas passa anos usando apenas a primeira parte. Elas estudam, mas raramente observam o próprio estudo. Isso cria um problema silencioso, porque você pode repetir estratégias ruins durante anos
sem perceber. Agora, olha o que muda quando você ativa conscientemente essa observação. Você começa a perceber onde aprende melhor, onde só acha que aprendeu, onde está confuso, onde precisa mudar essa estratégia. Percebe a diferença? Você deixa de apenas fazer coisas e começa a acompanhar a qualidade do seu aprendizado. E foi exatamente isso que Nelson e Nares descreveram. Existe uma mente que executa e outra que observa e controla. E, honestamente, isso muda completamente a maneira como que você observa o estudo. Agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Seu cérebro pode fazer você acreditar que aprendeu, quando na verdade não aprendeu. E talvez isso explique algo que já aconteceu com você várias vezes. Você lê um conteúdo e tudo parece claro. Aí você pensa, agora entendi. Mas depois tenta explicar e trava. Ou chega na questão e erra. E aí vem aquela sensação horrível. Mas eu tinha entendido. Só que talvez você não tivesse entendido de verdade. Talvez apenas tivesse reconhecido o conteúdo. Isso muda tudo, porque reconhecer não é a mesma coisa que recuperar a informação. E isso é extremamente importante porque muitos estudantes confundem familiaridade com domínio, repetição com aprendizagem, fluidez com memória. Só que o cérebro adora atalhos. Se algo lhe parece familiar, ele conclui, eu sei isso. Mas familiaridade pode ser apenas exposição repetida, não aprendizagem real. Agora olha como você começa a resolver isso. Em vez de perguntar, isso parece familiar, você começa a se perguntar, eu consigo recuperar isso sem olhar? Essa mudança parece pequena, mas ela muda completamente a qualidade do seu estudo. E aqui entramos na primeira função do modelo, a monitoração. Monitoração parece um nome complicado, mas na prática é algo extremamente humano. É a sua mente tentando descobrir, eu realmente aprendi? Por exemplo, isso está difícil, isso está confuso, essa questão me enganou. Eu acho que não lembro disso. Isso parece fácil demais. Tudo isso são sinais de monitoração. O problema é que muitas vezes a gente interpreta esses sinais errados. Muita gente pensa, li rápido, então aprendi. O resumo ficou bonito, então entendi. A aula fez sentido para mim, então eu sei o conteúdo. Só que esses sinais podem te enganar. Agora, olha a virada importante aqui. O estudante metacognitivo para de confiar apenas na sensação. Ele começa a procurar evidências. Por exemplo, eu consigo explicar o que eu acabei de ler? Eu consigo resolver esse problema? Consigo aplicar esse conteúdo na minha vida? Consigo recuperar o assunto sem olhar? Percebe que mudou? Agora o cérebro não está apenas sentindo, ele está verificando. Isso reduz muito aquela sensação do tipo, eu estudo muito, mas parece que não saio do lugar. Isso muda completamente o jogo. O estudante automático normalmente busca as atividades que parecem produtivas, de ação. Releitura, marcar o texto, copiar, reorganizar um resumo. Tudo isso dá sensação de controle. Mas sensação não é aprendizagem. Já o estudante estratégico faz perguntas desconfortáveis. Eu realmente lembro disso? Eu conseguiria ensinar a alguém esse assunto? Ou eu só reconheço esse assunto, mas não sei explicar? Estou aprendendo ou estou apenas revisitando o assunto, repetindo as mesmas coisas? Isso melhora drasticamente a monitoração, porque agora ele consegue perceber problemas.
e consegue perceber esses problemas antes da prova mostrar esses próprios problemas. Mas perceber o problema não basta, porque você pode perceber que está esquecendo, que realmente determinada técnica não funciona, ou que está cansando rápido. E ainda assim continuar fazendo a mesma coisa. E talvez isso já tenha acontecido com você. É aqui que entra a segunda parte do processo. É aqui que você exercita o controle. Controle significa usar aquilo que você percebeu para mudar o seu comportamento. Por exemplo, você percebe, não consigo lembrar o assunto depois que eu releio. E aí, o que você faz? Simples. Você começa a usar uma técnica chamada recuperação ativa. Você percebe, entendo teoria, mas erro na questão. Então, o que você faz? Aumenta a prática, faz aplicação de conteúdo, treina a sua recuperação. Outra, você percebe, estou cansando rápido. Então, o que você faz? Reorganiza suas pausas, ajusta a intensidade do estudo, muda de estratégia. Percebe o que está acontecendo? A monitoração identifica, o controle ajusta. E quando esses dois processos começam a trabalhar juntos, o estudo deixa de ser uma repetição automática e começa a virar uma adaptação inteligente. E aí vem uma coisa interessante. Você provavelmente já usa parte desse processo, mesmo que não perceba. Quando pensa, isso não está funcionando, acho que eu preciso revisar, essa matéria está estranha, não lembro disso. Isso já é monitoração. E quando, por causa disso, você muda a estratégia, revisa a coisa de forma diferente, reorganiza o seu estudo, pratica mais, isso já é você fazendo controle. Então, o problema talvez nunca tenha sido sua incapacidade. Presta atenção nisso. Talvez ninguém tenha ensinado você a observar a sua própria aprendizagem. Então, guarda essa ideia porque ela é central. Enquanto você estuda, existem dois processos acontecendo simultaneamente. Um executa e o outro observa e controla. E desenvolver conscientemente esse segundo processo talvez seja uma das habilidades mais importantes para você conseguir aprender melhor. Porque aprender não é apenas consumir informação. Aprender é também observar, avaliar, ajustar, corrigir. Isso muda completamente a sua relação com o estudo. Você deixa de depender apenas de motivação, de técnica pronta, de repetir mais horas, de estudar no automático e começa a construir algo muito mais importante: autonomia. Você deixa de apenas estudar e começa a dirigir a sua própria aprendizagem. E nos próximos vídeos dessa série eu vou mostrar como melhorar a monitoração, como evitar falsas sensações de aprendizagem, como perceber quando uma técnica não funciona, como transformar erro em informação útil. Então, se você quer aprender de forma mais inteligente, se inscreve no canal e me conta aí como é que você estuda aqui nos comentários, tá? E uma perguntinha final. Você costuma observar o seu estudo? Ou apenas repete o mesmo processo todos os dias? Pensa nisso.